Então, pessoal, olá. Estamos aí de volta para a nossa aula 3. E aí, como vocês podem reparar, um cenário novo, já que, apesar de em reclusão por conta dessa situação toda, nós estamos numa viagem, em meio a uma viagem, e aí trocamos de locação mais uma vez. E dessa vez estamos aqui na enseada da Praia de Botafogo, que é a entrada para a rua onde eu moro. Ou seja, já que a gente vai começar a falar de composição fotográfica hoje e com uma pegada mais intimista, nos aproximando da expressão pessoal através da fotografia, nada melhor do que a imagem aí da minha cidade natal e com a proximidade de onde eu moro e vivo há muitos anos. Bom, mostrar aqui o que a gente vai falar nessa aula de hoje. A gente, nessa terceira aula, vai falar sobre a linguagem fotográfica e a sua evolução até a era digital. Vamos falar das regras de composição para aumentar a eficiência dos enquadramentos, principalmente a regra dos terços e hoje, né, os usos das linhas no retângulo. E, ao final, mais uma solicitação de prática, né, um estímulo a vocês praticarem fotografia, capturando mais imagens, seguindo a nossa metodologia das aulas anteriores, de escolha de uma música para poder capturar imagens, trabalhando as regras de composição que a gente vai estudar hoje ao longo desse nosso encontro. Tá? Bom, a fotografia, como eu já falei rapidamente na apresentação da história da fotografia, ela, depois de ter surgido, de ser anunciada, melhor dizendo, como um processo estável de captura de imagens, o suporte que reinou até o início do século XX, até os anos 30 do século XX, foram as chapas de vidro. No início dos anos 20 e principalmente nos anos 30, as chapas de vidro perderam a sua hegemonia como suporte fotográfico para as bases de acetato, os filmes em rolo, que o patrono da Kodak, que era uma empresa famosíssima de produtora de produtos fotográficos, criou, e que foram os suportes fotográficos até o advento da digitalização, e que eram bases de acetato, uma base plástica, com material orgânico derivado da cartilagem de boi. Tanto que a Kodak tinha enormes fazendas de criação de gado para essa finalidade, né, de produção de cartilagem para fazer as películas que essa imagem mostra, com vários formatos diferentes, com as emulsões aplicadas em bases de acetato, e que imperaram na fotografia até o advento da imagem digital, que aqui vem representada por um CD e alguns cartões de memória compact flash, né, que são cartões de maior capacidade de armazenamento de informação. E só a partir da criação da fotografia digital é que a fotografia deixou de ter um suporte rígido físico, tangível. Hoje é a imagem eletrônica que a gente lida, tem um contato não mais tátil, é um contato visual, e através basicamente de telas, né, que fazem interface entre nós e as nossas imagens. Então havia até uma expectativa de que houvesse uma explosão do número de fotografias impressas a partir do anúncio desse processo de digitalização, mas essa explosão jamais aconteceu. Na verdade, as pessoas guardam as fotos armazenadas em discos rígidos, na nuvem hoje principalmente, né, porque tem vários servidores que nos oferecem espaço gratuito. E aí, a fotografia, quando ela surgiu, voltando um pouquinho no tempo para resgatar um pouco da história da fotografia, ela veio tirar da pintura a hegemonia que a pintura trazia até então,
de ser a detentora do poder de transmitir informação visual através dos tempos. Mas ambas são formas de expressão que registram momentos de luz. Tanto a pintura quanto a fotografia necessitam basicamente da existência de luz para poder inspirar os seus realizadores. Tem também uma outra semelhança, que é a estaticidade nas imagens. Quer dizer, ambas têm e representam imagens em movimento sobre superfícies bidimensionais e estáticas. Quer dizer, o suporte tanto da fotografia quanto da pintura continua sendo predominantemente suportes retângulos, que podem ser usados tanto na horizontal quanto na vertical, e que são, e daí inclusive derivar uma série de regras comuns de divisão desse espaço, que é o que a gente vai começar a ver hoje. E uma outra característica é serem extraordinários instrumentos de memória, principalmente a fotografia, que acabou ganhando inclusive uma pretensa objetividade da realidade. Ou seja, imaginava-se que, diferentemente da pintura, que é uma interpretação literal da realidade pelos olhares do pintor, que interpreta as cores, interpreta formas, interpreta inclusive o próprio momento de luz em si, a fotografia parecia entregar alguma coisa mais objetiva, porque ela se aproximava mais do real do que a pintura. No entanto, a gente percebeu depois, ou seja, percebeu-se depois, que a fotografia, na verdade, era tão subjetiva quanto a pintura, porque ambas recortam determinados detalhes da realidade escolhidos e arbitrariamente escolhidos pelos seus criadores. Então, na verdade, quando a gente aponta uma câmera para uma determinada região, a gente exclui uma série de outras. A mesma coisa o pintor faz quando decide pintar um determinado fragmento de uma determinada realidade. Ambas são poderosos instrumentos de memória, porém, interpretações também subjetivas da realidade, principalmente quando se tratam de expressões pessoais de seus autores. Uma diferença categórica entre a pintura e a fotografia é que a pintura tem um original único. Quer dizer, a fotografia muitas vezes serviu como reprodutora da pintura, principalmente quando se precisava estampar a pintura na capa de algum folheto de uma exposição ou imprimir em páginas de livros. A gente tinha que fotografar a pintura para a fotografia poder passar pelo processo de impressão gráfica offset. Então, a fotografia servia de suporte nesse momento para permitir que a pintura fosse reproduzida, mas a pintura em si, o pintor jamais pintaria dois quadros absolutamente iguais. A fotografia, no entanto, tem uma matriz que pode ser reproduzida irrestritamente, e isso conferiu a ela, inclusive, uma desconfiança pelos meios intelectuais. A gente, durante muito tempo, ficou alijado de coleções importantes de grandes museus e colecionadores importantes, porque ela era justamente reprodutível, e por conta disso era considerada uma arte de menor qualidade, de menor expressão. Só veio vencer, de fato, essa desconfiança a partir dos anos 70, com a criação da coleção Pirelli, e mais recentemente com o advento da digitalização da imagem. Aí realmente a fotografia explodiu em termos de presença, participação e principalmente volume de produção. Agora, aqui a gente tem uma relação bastante simbiótica entre pintura e fotografia. Uma pintura do americano Edward Hopper, de 1926, intitulada Domingo, mostra um personagem entediado, sentado aí à beira da calçada da sua cidade, e um pesquisador ítalo-brasileiro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carlos Donaduzzi, fez a sua interpretação dessa pintura usando o tédio como o conceito a ligar as duas, e fez essa interpretação bem interessante do jovem diante do laptop, também demonstrando uma expressão bem tediosa, em ambiente interno, bem característico, aliás, acho que bem compartilhado nos dias de hoje, em que a gente está
confinado aí por conta desse momento bem particular aí da nossa história. E hoje o que a gente vai falar a partir de agora é sobre a composição fotográfica, que é nada mais nada menos uma forma da gente distribuir elementos que vão compor a cena a ser fotografada através do espaço definido pelo visor da câmera. Quer dizer, o visor da câmera é um instrumento de recorte de um determinado fragmento da realidade, e isso é que, tempos depois da fotografia ser percebida como uma pretensa reprodutora fiel da realidade, percebeu-se que, na verdade, ela era muito e absolutamente interpretativa, porque nós é que decidimos apontar o nosso visor numa determinada direção, e essa decisão é inteiramente arbitrária e diz respeito com a nossa cultura. O fotógrafo Sebastião Salgado, que é o nosso principal expoente fotográfico no mundo atual, disse muito sabiamente que a gente, mais do que fotografar com aparelho, a gente depende do aparelho para fazer o registro fotográfico, a gente fotografa, na verdade, com a nossa cultura, porque a gente depõe, coloca, deposita a nossa cultura ou projeta, eu acho que é a melhor expressão, inclusive, para explicar o que acontece, a gente projeta a nossa imagem sobre a realidade diante de nós e captura com a câmera fotográfica um fragmento que se reflete dessa realidade, ou seja, a gente faz uma projeção do nosso interior para o exterior e depois o resgata imprimindo no suporte rígido hoje do cartão de memória das câmeras digitais. Então esse espaço, que na maioria das câmeras é um espaço retangular, existem câmeras que tinham o visor quadrado também, mas a maioria delas apresenta visores retangulares, inclusive uma herança da pintura, por uma herança da pintura é chamado de quadro. É o nosso instrumento de recorte e de manipulação total da realidade. O objetivo principal de uma fotografia, já que ela é uma mídia estática, bidimensional, ou seja, ela tira a tridimensionalidade originária das imagens e projeta essa tridimensionalidade numa superfície bidimensional e estática. Então, o principal objetivo do fotógrafo deve ser o de conseguir o máximo de síntese e clareza na transmissão da sua ideia. Ou seja, devemos procurar sempre eliminar diretamente do quadro, se possível, tudo que não for absolutamente necessário. Eu me refiro a essa necessidade de eliminar diretamente no quadro, porque quanto menos você tiver trabalho de edição, melhor para você. Se você conseguir efetivamente enquadrar sem a necessidade de fazer reprogramações no seu enquadramento, esse é o movimento ideal que você deve fazer. Mas isso nem sempre é possível e a gente faz uso, sim, muito do chamado laboratório digital, que a gente vai ver mais ao final do curso, no nosso sexto encontro, porque é parte de saída, né, dos originais fotográficos que vão ser publicados no mercado. Então, o que a gente deve procurar fazer é sempre sintetizar ao máximo possível as informações dentro do nosso quadro. E os enquadramentos podem ser em duas orientações, orientação vertical e orientação horizontal. O mais comum, mais direto, quando a gente começa a fazer uso de uma câmera fotográfica, até pelo jeito de manusear o equipamento, é trabalhar com a câmera na horizontal. Mas existem várias cenas, por exemplo, se você fotografar um prédio, a forma do prédio te induz naturalmente ao enquadramento vertical. Uma pessoa que pula, enfim, sai do chão em movimento vertical também de subida, é um movimento que, uma vez fotografado, te induz a colocar a câmera na vertical para aproveitar melhor a orientação desse movimento. E a orientação do quadro deve ser dada segundo as nossas intenções e também quanto ao tipo de cena e aos elementos presentes nela. Tá? Então, é uma decisão absolutamente nossa que começa nessa orientação do quadro. Uma outra fonte importante de expressão e de manipulação da realidade, além do enquadramento, além da orientação do quadro e do que vai ser enquadrado,
é a nossa colocação diante da principal fonte de luz. Isso muda completamente o resultado da imagem capturada, principalmente quando a gente fotografa no contraluz, que é essa imagem da direita, quando preferencialmente a gente deve optar por essa colocação contra a luz que é projetada, por uma questão de realçar, do contraluz realçar muito as transparências e texturas. Ele aumenta muito o contraste e a sensação de profundidade das imagens. Então é uma colocação muito útil quando se fotografa plantas, por exemplo, ou objetos de vidro, ou fumaça, ou água, tudo que tenha transparência, preferencialmente a gente deve se colocar na situação de contraluz. E a luz a favor da câmera, que é essa imagem à esquerda, é uma iluminação, por ser justamente projetada na direção do olhar do fotógrafo, ela confere uma vibração mais homogênea das cores. Ela dá uma menor sensação de presença de volumes, porque a luz não projeta tanta sombra. As sombras estão projetadas para trás dos objetos, para trás ou para baixo deles, né? Dependendo da orientação da luz. Então a gente não tem tanta profundidade ou percepção de profundidade quanto a gente tem quando se coloca no contraluz. Tá? Então a colocação da gente diante da cena pode mudar completamente a leitura que se faz dela. E aí a gente vai analisar a primeira das regras de composição. Existem 5 regras básicas que a gente vai analisar. Hoje a minha intenção é chegar ao ponto de analisar as 2 primeiras, que são a regra dos terços e a regra do uso das linhas diagonais, que são 2 regras literalmente herdadas da pintura. Porque, como a gente já viu anteriormente, nós temos características comuns e essa regra dos terços, por exemplo, começou por conta da percepção de pintores, paisagistas principalmente, né, que quando foram pintar paisagens, olharam para o horizonte e perceberam, por exemplo, que a linha do horizonte, se fosse colocada no centro do enquadramento que eles depois produziriam na pintura que eles fossem fazer, acabava dividindo o retângulo pela sua metade, não dando prioridade nem para a parte de cima nem para a parte de baixo. E haviam cenas, por exemplo, em que um céu extraordinariamente com nuvens assim impactantes, uma textura bem pronunciada, chamava mais a atenção do pintor do que a parte da base do quadro. E outras vezes o contrário, era a base do quadro do enquadramento que chamava mais a atenção. Se a gente olhar para essa foto que está atrás de mim, que eu estou projetando aqui da Baía de Guanabara, reparem que a linha do horizonte não está no centro do enquadramento. Ela está próxima ao centro, mas está um pouco abaixo dele. E isso faz com que o céu, por conta até da presença do arco-íris, tenha um pouco de predominância. Foi essa percepção que os pintores começaram a ter. Quando eles olhavam na direção de uma cena distante no olhar, quando eles olhavam para algo que estava, por exemplo, uma distância considerada infinita, ou seja, uma distância muito longa do olhar deles, eles começaram a perceber que a linha do horizonte se localizava predominantemente na base do seu enquadramento, do seu ponto de vista, do seu campo visual. E aí, ao pintar essas cenas na tela, eles começaram a dispor a imagem na parte de baixo da metade do enquadramento, como mostram essas 2 orientações, horizontal e vertical, com a linha de horizonte depositada, por exemplo, no chamado terço inferior do enquadramento. Quer dizer, o meio do quadro estaria exatamente aqui, essa linha fica abaixo da metade do quadro, tanto na orientação horizontal quanto na orientação vertical. Tá? Isso não é uma colocação com precisão matemática, é apenas alguma coisa aproximada, mas que confere uma predominância, ou seja, uma definição com relação a você criativo, a você criador da imagem, de qual é a área que você está querendo dar predominância no seu discurso. Se é a área de cima da linha do horizonte ou a área de baixo dela. Né?
Então, eles começaram a pintar quando o céu tinha predominância, fosse na horizontal ou na vertical, com a linha do horizonte abaixo da metade do enquadramento. E quando a gente tinha a predominância do primeiro plano, a gente vai ver algumas fotos com esses exemplos, isso vai ficar bem claro. A linha do horizonte subia, por exemplo, quando o cara olhava, se você for pensar numa cena bem peculiar daqui do Rio de Janeiro, você no calçadão de Ipanema olhando para as Ilhas Cagarras ao horizonte. Quando essa imagem fixava no seu campo visual, com o olhar ao horizonte distante, naturalmente a linha do horizonte ficava na parte de baixo do seu campo visual. Mas quando você olhava para a praia, à sua frente, mais próxima a você, o seu olhar do calçadão voltado para a praia ou até para o espelho d'água do mar, essa linha do horizonte naturalmente migrava para a parte superior do seu olhar, fazendo com que 2/3 ou aproximadamente 2/3, ou sendo ainda menos preciso, que a linha do horizonte fosse disposta acima da metade do enquadramento. Isso era normalmente obtido, a gente está falando aqui dessas duas linhas colocadas cortando a chamada altura dos retângulos, né? Tanto na horizontal quanto na vertical. O brasileiro chama essa dimensão que eu estou apontando aqui nos dois retângulos de largura. O americano chama essa dimensão da base de comprimento e essa dimensão lateral de altura. E a gente segue essa nomenclatura porque os equipamentos fotográficos, os sistemas de manipulação, trazem como nomenclatura comprimento e altura, e não comprimento e largura. Então a gente estava falando até agora de linhas que cortavam os quadros na horizontal e na vertical pelos seus respectivos terços, dando preferência à base ou ao topo dos enquadramentos. Agora, se a gente tem uma pessoa que caminha, ela circularia através do quadro na sua dimensão de comprimento. Ou seja, vamos supor que ela saísse aqui de onde eu estou apontando o mouse, da esquerda em direção à direita do quadro. Se ela fosse disposta no centro do enquadramento, ela não mostraria nem de onde ela veio e o que ela andou, e nem predominância para o que ela ainda tem a andar. Então, naturalmente, para quebrar um pouquinho da estaticidade que a fotografia tem como forma de expressão estática que é, os fotógrafos começaram a perceber, e os pintores antes já perceberam isso, que colocaram um caminhante, por exemplo, à esquerda do enquadramento, se ele deslocasse para a direita, colocá-lo no terço à esquerda, indicaria uma predominância e mostraria para o observador um pouco da área que esse personagem teria a percorrer. Se ele fosse colocado no terço à direita do enquadramento, mostraria a área que ele já havia percorrido até chegar àquele ponto no enquadramento. Era uma diferença pequena, sutil, porém fazia com que, ao dispor no terço à esquerda ou à direita, a gente fosse obrigado, como observador, a deslocar o nosso olhar para um ponto e para outro, para um plano e para outro. E gerar interatividade é algo extraordinário para qualquer criador. É isso que a gente, na verdade, quer fazer com qualquer observador, reter o olhar dele sobre as imagens que a gente está produzindo. Quando a gente vai fazer um retrato, por exemplo, é natural que a gente oriente o quadro na vertical, colocando o rosto da pessoa no terço superior do enquadramento. Porque se você pensar no que é o enquadramento de um retrato, um quadro que vai do topo da sua cabeça até mais ou menos a linha da cintura, o que você tem é o seu tronco, dando sustentação à sua cabeça, que ocupa muito menos espaço do que o seu tronco. Então, naturalmente, os pintores, quando começaram a pintar quadros de retratos, eles colocavam o rosto do seu fotografado no terço superior para dar o tronco sustentando com mais área de sustentação esse rosto. Então dava mais naturalidade ao próprio retrato e isso foi herdado da pintura e nós seguimos na fotografia também. Então o rosto de uma pessoa num retrato ou estará no terço superior e se não estiver no terço superior e estiver no terço
inferior é porque a gente tem alguma informação muito importante no terço superior que vai dialogar com o rosto da pessoa na base do enquadramento. E aí, se vocês perceberem que essas linhas, tanto no corte na orientação de comprimento, quanto no corte da orientação à altura do enquadramento, delimitam ou estabelecem 4 pontos de interseção, que são os chamados pontos de ouro dos enquadramentos. São pontos de energia, onde a gente normalmente dispõe os nossos alvos principais ou os nossos referentes principais da fotografia. Então, reparem que na imagem que eu estou projetando, minha e vocês, eu estou deslocado para o terço à esquerda do enquadramento. Isso está sendo proposital, porque eu quero fazer com que vocês relacionem a imagem do meu rosto com a imagem que está atrás de mim, servindo de pano de fundo. Então, vocês naturalmente olharão para o meu rosto e olharão também para a imagem. Então, essa retenção da atenção de vocês será um ponto positivo caso ela se estabeleça, né? Então, é isso que os pontos áureos também estabelecem. Reparem, meus olhos estão no ponto áureo superior esquerdo desse enquadramento. Então, quando você olha para mim, você depois pode percorrer um movimento circulatório de análise da fotografia. O que a gente está fazendo é reter, ainda que um pouco, a atenção do observador, o que é um ponto super positivo para qualquer fotógrafo. Então, vamos ver uns exemplos de imagens de aplicação da regra dos terços. Primeiro, essa paisagem, como foi naturalmente oriunda da pintura, essa regra. Então, a linha do horizonte deve ser disposta sobre o terço inferior ou superior do quadro. Nesse caso aqui, foi disposta no terço superior, por conta, e reparem, não é exatamente sobre o terço superior, mas é bem acima da metade do enquadramento, porque a intenção do fotógrafo era mostrar, nesse final de tarde de verão, o alagamar na praia, né? A área alagada, inundada pelo mar que invade num dia de ressaca. Então, intencionalmente, a câmera foi apontada mais para o chão do que para o céu. E aí a linha do horizonte caminhou para o terço superior do enquadramento. Tá? O outro modelo seria o terço inferior, o terço migrando, a linha do horizonte, desculpe, migrando para o terço inferior do quadro. E aí a predominância passa a ser do céu sobre esse horizonte, sobre essa linha do horizonte. Nesse caso aqui, haveremos de concordar que a textura do céu era muito mais impactante do que a textura homogênea da areia na base do quadro. E aí, aproveito para chamar a atenção do deslocamento do Sol na direção do ponto áureo inferior esquerdo do enquadramento. Quer dizer, a gente tem, além da regra dos terços, o deslocamento do Sol aplicando, corroborando ainda mais, ou enfatizando ainda mais a aplicação dessa regra dos terços. É natural que a gente olhe, quando olha para uma fotografia, olhe sempre para o ponto mais luminoso dela. Então a luz do Sol atrai naturalmente o nosso olhar. Ao deslocá-lo para o ponto áureo inferior esquerdo, eu induzo o olhar do observador a fazer um movimento circulatório, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, fazendo com que ele estabeleça alguma relação de interatividade com a minha foto, ponto para o fotógrafo, certo? Então, repare que o referente Sol, então, foi deslocado ali propositalmente, tá? Em composições verticais, essa da esquerda não chega a ser uma composição vertical porque é um quadro quadrado de como eu falei para vocês, algumas câmeras trabalham com esse formato de original fotográfico. Mas reparem que, primeiro, o menino foi deslocado propositalmente para o terço à esquerda do enquadramento. Segundo, o rosto dele está sobre, ou praticamente sobre, o ponto áureo superior esquerdo do quadro. Essas linhas de composição são linhas que a gente pode instalar no visor da câmera, caso você queira
utilizá-la como auxiliares de composição. Em geral, os fotógrafos com um pouco mais de experiência já trazem essas linhas de recorte pelos seus respectivos terços mais mentalizadas, né? Não precisam da aplicação explícita dessas linhas, porque eu particularmente acho que elas me atrapalham um pouco no que diz respeito à percepção da imagem, à composição da imagem. Mas eu trago as linhas da regra dos terços absolutamente sistematizadas na minha mente, né? Então, essa foto da esquerda, voltando a ela, do menino, primeiro, é uma foto de campo focal restrito, só para voltar ao que a gente viu na aula 2 em relação ao campo focal. E pelo fato do menino estar deslocado para o terço à esquerda do enquadramento, naturalmente os 2 terços restantes à frente dele nos induzem a pensar que ele se deslocava da esquerda para a direita, na direção exatamente do espaço livre no quadro da foto feita. Essa é a vantagem de deslocamento dos nossos referentes, sempre para os terços à esquerda, à direita, acima ou abaixo do centro do quadro. Na foto aqui à direita do nosso amigo aí no restaurante, com uma expressão de tédio absoluto, a orientação já é aí sim vertical, e a linha do horizonte está um pouco acima da metade do quadro, seria basicamente ali a posição onde ele está com os braços e o cotovelo apoiados. Ela está ligeiramente acima, praticamente na metade do quadro, mas é uma foto que, primeiro, usa as linhas diagonais, coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Reparem como é que as linhas da mesa afunilam na direção do personagem. É uma foto tipicamente feita com lente grande angular. Reparem o campo focal ampliado. A gente vê em foco até o grupo que está colocado lá ao fundo da sala. Toda a ambientação da sala é praticamente com tanto foco quanto o personagem principal. Reparem o afunilamento do garfo e da faca em primeiro plano, aumentando a sensação de distância com relação ao personagem que está do outro lado da mesa, enquanto a foto à esquerda do menino, com esse desfoque tão acentuado, é uma foto tipicamente feita por lente teleobjetiva. Tá? A da esquerda com o diafragma bem aberto, a da direita, foto grande angular com diafragma semi ou bem fechado. Tá? Só para recapitular o que a gente viu na aula passada, adicionando a composição e regra dos terços. Reparem que o rosto do personagem principal, do nosso alvo principal, o nosso ponto áureo principal, usando um jargão tipicamente fotográfico, é o rosto do cidadão ali, está colocado no terço superior direito do enquadramento, e a gente depois, naturalmente, faz um movimento giratório em torno ou num sentido ou no outro, em torno dos planos, dos diversos planos da cena. Ponto para a gente, ok? Bom, vista a regra dos terços, a outra regra que a gente vai ver hoje é o uso das linhas diagonais do retângulo. São linhas muito fortes do ponto de vista de divisão espacial no retângulo, porque quando você divide um retângulo pela sua diagonal, o que você cria são 2 triângulos que se encaixam perfeitamente um no outro, né? Imagine aqui essa linha, essa diagonal aqui, tendo o seu retângulo cortado. Ele divide fica dividido mostrando 2 triângulos que se encaixam perfeitamente. E isso dá uma simetria e, ao mesmo tempo, uma estabilidade muito grande ao enquadramento. Então, sempre que a gente fotografa perspectivas, seja, por exemplo, de um prédio, como essa foto do lado esquerdo do nosso slide, é um prédio fotografado de baixo para cima, tipicamente com uma lente grande angular, por conta do pouco recuo que o fotógrafo teve. Agora, reparem que as linhas de perspectiva do prédio, ele teve o cuidado de fazer com que elas partissem da base do quadro dos seus cantos, direito e esquerdo, em direção ao centro dele. Então, é uma convergência de perspectiva na direção do centro do quadro, mas partindo das bases do enquadramento em direção ao centro dele. Isso confere uma estabilidade bastante grande ao enquadramento e, ao mesmo tempo,
se vocês quiserem e perceberem, são vários triângulos que se encaixam perfeitamente. Né? Um triângulo que fica centralizado, um outro à direita e um outro à esquerda, que criam um encaixe perfeito de formas, dando muita estabilidade ao enquadramento. A imagem da direita, da perspectiva das casinhas aí numa praia europeia, é um enquadramento diferente porque usa as linhas diagonais no sentido da altura do retângulo, enquanto o da esquerda do prédio usa as linhas diagonais cortando a altura do retângulo também, mas a partir de sua base. Esse outro corta a altura partindo do canto inferior e do canto superior de um dos lados do retângulo, em direção ao lado oposto, ao centro do lado oposto. É um outro jeito de orientar, usando as linhas diagonais como recorte, e mais uma vez um triângulo central, com dois triângulos, um acima céu e um abaixo areia, se encaixando perfeitamente, dando estabilidade. São duas fotos feitas com campos focais diferentes. A da esquerda, campo focal ampliado por lente grande angular e diafragma fechadinho, e o da direita, lente teleobjetiva com diafragma, ainda que não totalmente aberto, praticamente todo aberto, né? Dando uma restrição de foco a um plano apenas da perspectiva. Quando a gente fotografa a estrada, esse uso das linhas diagonais é absolutamente tradicional. Ou seja, as linhas de perspectiva, quando você faz, como a foto da esquerda, uma aplicação da regra dos terços, dando predominância ao céu, quer dizer, quando você está olhando num horizonte distante e vai fotografar uma estrada à sua frente, repare como as linhas de perspectiva da estrada partem exatamente da base do quadro, no canto esquerdo e canto direito, em direção ao centro dele. Tá? Sempre que a gente faz isso, a gente tenta devolver um pouquinho da tridimensionalidade original perdida. Quer dizer, a gente tem uma cena tridimensional que está sendo representada em duas dimensões. Então, esse afunilamento, esse uso das linhas de perspectiva, nos devolve um pouco da tridimensionalidade que a fotografia rouba ao fazer essa representação. A pintura também tinha a mesma questão. Essa é uma outra regra, como eu já falei, herdada igualmente da pintura. Essa disposição de também triângulos que vão se encaixando, dão pelo menos na base do quadro ali, a gente tem 3 triângulos claramente visíveis, com os lados de um lado e outro da estrada, e o triângulo central composto por ela, cria uma simetria na base do enquadramento, dando muita estabilidade a ele. Quando as linhas de perspectiva começam a caminhar e a subir para o meio do quadro, como na foto à direita, o que a gente tem, na verdade, é a câmera sendo apontada mais para baixo, na direção do chão, e a linha do horizonte subindo para além da metade do enquadramento, tal qual a gente viu na aplicação da regra dos terços. Ou seja, está se dando ênfase ao primeiro plano, ao plano mais próximo do olhar do fotógrafo, e não aos planos mais distantes. Tá? Então, a foto acima representa ou significa que a câmera foi apontada mais para baixo na direção do chão. Então, repare que nas duas imagens, a linha do horizonte foi disposta sempre fora da metade dos enquadramentos, respeitando aquela orientação da regra dos terços. A esquerda com predominância do céu, a direita com predominância da base do enquadramento. Tá? E aí chegamos à nossa tarefa de hoje, que, tal qual as duas aulas anteriores, continua sendo a escolha de uma música para vocês aplicarem as regras dos terços em imagens que vocês vão produzir domesticamente. Eu vou mostrar algumas imagens aqui produzidas nesses últimos dias, que eu tenho produzido esse curso para vocês, mas algumas eu peguei de arquivo, de um tempo um pouco passado, não de um tempo muito remoto não, mas de algum tempo atrás. Então as fotos que vocês vão ver daqui do bairro de Laranjeiras, ela foi feita há alguns meses atrás. Agora as outras são
literalmente produzidas pelo momento atual dentro de casa. Então, o máximo que eu estimularia vocês a se deslocar é, por exemplo, se você tiver um playground, como é o do meu prédio, um playground pouco frequentado, protegido pouca gente usando a área do playground. Eu fiz muita coisa dos vídeos de aula e das fotos que eu estou mostrando para vocês, de repente descendo até o meu playground para fazer alguma captura lá rápida e depois retornando para casa. Agora, eu espero que vocês resolvam domesticamente as tarefas para ninguém inventar de botar a cara na rua para fazer fotografia sem necessidade, porque dá para ser muito criativo dentro do espaço de casa. Então eu quero que dentro desse espaço vocês escolham cenas que traduzam versos da música que vocês venham escolher, 2 fotos aplicando a regra dos terços, fazendo preferencialmente uma na horizontal e outra na vertical, e 2 fotos com o uso das linhas diagonais, com enquadramentos de perspectivas, que podem ser paredes, podem ser quadros, podem ser mesas, enfim, criando perspectivas tal qual várias imagens que vocês viram nos exemplos que eu dei. Tá? Então, da mesma maneira que nas outras aulas, eu tenho um exemplo de uma música que eu escolhi para fazer as minhas representações fotográficas. A música foi uma música do Nando Reis, a All Star. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu All-Star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto um 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar, continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu All-Star azul combina com o meu preto de cano alto. Então, com esses lindos versos do Nando, as minhas fotos para essa tradução passaram pelos versos. Deixa eu tirar aqui pela parte em que ele diz que estranho é gostar tanto do seu All-Star azul, estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador, aperto o 12 que é o seu andar. Eu fiz fotos caseiras com um All-Star um pouco mais escuro que o azul, mas usando aqui a diagonal, ó, numa cena bem do momento atual, da gente, além de ralar para fora de casa, ralando dentro de casa para, enfim, manter as coisas relativamente dentro de uma organização.
Quer dizer, aqui o uso da diagonal está bem sutil, mas ele está acontecendo. Existe uma penetração dessa imagem em diagonais que convergem na direção do centro do quadro. Nessa daqui a diagonal está convergindo, dividindo o quadro ao meio, porque os elementos estão dispostos num ponto e no outro, dividindo esse quadro pela sua diagonal. E as outras duas, foram dessa foto vertical do arco-íris com a aplicação da regra dos terços. Reparem a linha do horizonte bem abaixo da metade do enquadramento, para dar predominância ao céu por razões óbvias, com esse belíssimo arco-íris presente. E a outra, a foto de quem cantou essa música lindamente e que viveu no bairro das Laranjeiras e, lamentavelmente, ficou por aqui, e acho até que o espírito dela está sempre pairando por aqui, né? Que é o da Cássia Eller. Então, espero que vocês tenham curtido esse nosso novo encontro, e daqui a pouco vamos para o quarto encontro. Vamos fazer aplicação de outras 3 regras de composição na nossa aula número 4, tá? A gente vai trabalhar com as separações tonais, juntando claro e escuro e cores contrastantes. A gente vai fazer o que a gente já vem fazendo, que é a separação por plano focal, e vamos fazer a separação, ou melhor, a expressão através das trocas dos ângulos de câmera, fotografando com mergulho, contra mergulho, enfim, que são coisas que nos auxiliam como figuras para os nossos discursos fotográficos serem mais eficientes, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro, quarta aula. Espero que vocês fiquem bem, tá? E daqui a pouco estamos juntos de novo. Até lá.